Então, nós temos aqui a prova discursiva, certo? Do Ministério Público do Piauí. Então, a primeira coisa que a prova traz é uma situação, né? Uma situação prática, um caso prático. Então, aqui é a base para você responder as questões que vão ser perguntadas. Então, a primeira coisa, se deparar com um texto desse, se você vai logo embaixo e já lê o que ele está pedindo, ou você nem olha, lê primeiro o texto? Eu sempre vou embaixo. Eu já vejo as perguntas. Até para você já analisar a historinha com o olhar que você deve dar. Exatamente. Eu já leio sabendo o que eu estou procurando, né? Então, olha só, gente. Primeira dica foi importantíssima. Lê primeiro as perguntas, para você já ter um olhar crítico quando você olhar a historinha. Você já ganha tempo, não, Wallace? Já ganha tempo já. E já dá um olhar mais refinado também, né? Então, vamos lá. Com base nas informações da situação hipotética apresentada, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Wallace, você está aceitando o pessoal aí? Porque aqui eu não estou conseguindo ver mais, tá? Então, beleza. Tá, qualquer coisa eu abro aqui. Não tem ninguém entrando, não. Então, vamos lá. O primeiro item é o seguinte: tipicidade das condutas de Xavier, de Carlitos e de Gael. Então, ele quer saber a adequação típica aí, em quais crimes, porventura, essas pessoas elas incidiram. Tópico 2. Bem jurídico ou bens jurídicos afetados pelo eventuais crimes praticados. Depois, momento da consumação e do exaurimento do eventual crime praticado ou praticados. Posicionamento, item 4, do STJ, acerca da aplicação do princípio da insignificância em crimes da mesma natureza dos praticados na situação hipotética apresentada. Então, a primeira coisa importante também, e aqui eu já quero colocar um destaque, é esse valor aqui. Nós temos aqui um valor de 15 pontos no primeiro tópico. Nós temos um valor de 4 pontos no segundo tópico, 7 pontos e 12 pontos. Uma coisa que eu percebo, Wallace, é o aluno, ele olha para o que ele teoricamente sabe mais e ele escreve muito sobre esse que sabe mais, só que muitas vezes esse que ele escreve muito é o que vale menos. E assim, ao meu ver, e é assim que eu faço na prova, eu sempre tento falar mais sobre aquele tópico que vale mais, porque teoricamente, no padrão de resposta do examinador, ele vai ter mais elementos para pontuar ou para descontar de você caso você não aborde. Boa. Então, se, por exemplo, você falou muito sobre o que vale 4 pontos, vai faltar espaço aí para falar dos que valem 15 ou valem 12 pontos. Concorda comigo, Wallace? Concordo. E, assim, é muito comum mesmo, o aluno vacilar numa questão discursiva no seguinte ponto. Cara, a questão discursiva é direta ao ponto, tem que ser objetivo, tem que responder a questão. E aí, o que o aluno faz? É muito comum o aluno fazer o seguinte, ele pega ali e começa a escrever, e ele às vezes chega no final das 30 linhas e ele esquece de responder as perguntas. Ele esquece alguma coisa ali, deixa passar batido. Então, vou dar um exemplo aqui. Tipicidade, primeiro tópico, tipicidade das condutas de Xavier, Carlitos e Gael. Aí, o aluno vê lá que, por exemplo, Carlito praticou crime tal, Xavier praticou crime tal, nem viu o texto, e Gael não praticou crime. Aí, o que o aluno faz? Ele escreve do crime de Carlitos, escreve do crime de Xavier e não fala nada de Gael. Não, tem crime aqui, tem crime aqui. Aí Gael fica calado, aí passa, vai pro próximo. Perdeu o ponto. Porque a questão é clara, eu quero saber qual é a tipicidade de Gael. Ah, mas não tem crime, então tem que dizer, conduta típica. Tem que dizer que não é crime. Perfeito. Então, você tem que... uma dica interessante, eu tenho 4 tópicos para responder 30 linhas. Então, eu tenho que... um parágrafo para cada. Tá ótimo. Quando a questão fala ali texto dissertativo, não é texto dissertativo argumentativo. Não é padrão de redação argumentativa. O texto dissertativo, ele pode ser resposta direta, ele pode vir respondendo, sem conexão entre os parágrafos. Muita gente não sabe disso, acha que tem que fazer um texto com padrão de redação. Não precisa. Não precisa. Porque como é que o examinador vai pegar a sua prova para tirar os pontos? Ele vai olhar o seu texto e vai procurar. Opa, cadê a tipicidade de Xavier? Está aqui, um ponto. Cadê a tipicidade de Carlito? Está aqui, ponto. Cadê a tipicidade de Gael? Está aqui, ponto. Beleza, vamos para a próxima. Bens jurídicos afetados. Provavelmente que crimes contra a administração pública, crimes contra... Aí vai, ponto. STJ, não se aplica significância. Opa, ponto. Súmula tal, ponto. É assim.
Aí o professor de português, depois vai para o professor de português, o que ele faz? O professor de português, ele só vai tirar ponto de erro ortográfico e de erro de palavra, erro crasso. Ele não vai tirar ponto de coesão, de estrutura de texto, não. Então você pode responder uma por uma em um parágrafo. Se quiser colocar uma introduçãozinha pequena, não precisa de introdução. A gente que eu vou introduzir, finalizar, não precisa. Não precisa. Você pode colocar, aí vai dar o quê? Cada parágrafo com 7 linhas e meia, mais ou menos. Então você ajusta ali, uma com 7, outra com 8, com 4, com 6. Pronto, está resolvido o teu problema. Excelente, Wallace. E outra coisa importante, assim, que eu dou a dica também é o seguinte, de preferência, responder na ordem, para você não dar trabalho para o examinador ter que ficar procurando. Então, Excelente, tópico excelente. 1, primeiro parágrafo, tópico 2, segundo parágrafo. Excelente. Imagine que seu examinador está cansado, ele não quer ter muito trabalho, então você tem que facilitar a vida dele. Não é verdade, Wallace? Exatamente, cara. O examinador, quando vê isso daí, ele vai até. O olho dele vai brilhar. Quando ele vê bonitinho ali, primeiro parágrafo respondeu a 1. Porque assim, o examinador, quando ele tá com bom coração, eu sei que isso não é comum, mas tem. O que ele faz? Ele pega a prova do cara lá, um textão grandão, e ele começa a buscar as respostas ali no meio. Cara, ele gosta de fazer isso? Claro que não. Quem vai gostar de ter que ler o texto e buscar ali no meio as respostas? Buscar que você escreveu a conduta de alguém aqui, que a insignificância está aqui, o bem jurídico está ali, e o cara, mó textão grandão, prolixo, enrolando, o cara está buscando ali no meio, com olhar clínico, ele quer a palavra-chave, ele quer saber, aplica ou não aplica significância, fundamentação, está aqui, não está? Ele vai buscar no meio do seu texto. Isso dá trabalho. Se você bota bonitinho para ele, o cara vai até gostar de você, então pode ser que o seu ponto já seja mais tranquilo de dar, prova mais fácil de corrigir. Claro, empatia na escrita, né? Empatia na escrita. Outra coisa, Wallace, que eu vejo, corrigindo as redações de alguns alunos, é que às vezes o aluno ele responde no seco. Tipo assim, o examinador faz uma pergunta ou coloca um tópico, aí ele já meio que como se estivesse completando o enunciado, completando o tópico. Sim, porque não pode. Resposta completa. É igual na escola, né? Aqui que a professora fala, resposta completa. E também evitar colocar isso, e evitar colocar também assim, 1, 2, não fica legal. Você pode responder no primeiro parágrafo, você precisa numerar. O examinador vai ver que você está seguindo a sequência, que você está falando do primeiro parágrafo, do primeiro tópico. Não precisa numerar o teu texto, tá? Não fica tão assim, estilisticamente bacana. Se você numerar no teu texto. Diego, você até tocou num ponto interessante que eu tinha essa dificuldade. Inclusive na faculdade, eu tinha dificuldade de criar uma resposta autossuficiente. Então, eu meio que respondia o texto, meio que seguindo o texto. Eu tinha essa dificuldade. Até que o professor falou, cara, você lê o texto e você puxa uma ideia na sua cabeça. Agora, aí o professor me deu uma dica. Ele falou, agora responde para alguém que não lê o texto. Você tem que responder para alguém que não lê o texto. Então, tipicidade das condutas de Xavier. Xavier praticou o crime descrito no artigo tal, se lembrar o artigo, ou tal crime. Então, um texto autossuficiente, que a pessoa não, ele está falando que o cara praticou um crime. Aí você vai lá e coloca, o crime é tal. E, o crime é tal, como assim? Então, o texto tem que ser autossuficiente. Eu tinha essa dificuldade. O texto tem que ser autossuficiente. Eu tenho que colocar o texto completo para quem não entendeu o texto saiba o que eu estou dizendo. Excelente, excelente. Wallace, tem uma pessoa perguntando que tem alguém pedindo para entrar na sala e está esperando aceitar. Eu não consigo ver daqui. Outra coisa, alguém perguntou assim, está tudo preto aqui, é normal? Assim, você vai procurar a telinha onde está o texto, a redação. Você vai clicar nela para ela ficar caixa alta, tá bom? Adriana, eu tenho espelho dessa... Adriana perguntou se tem... mais 5 vezes. É ele que está falando, tá tudo preto aqui, é normal assim, de repente está com problema. A Adriana perguntou se tem espelho, eu tenho espelho sim, Adriana, eu tenho espelho dessa prova. Então vamos lá, Wallace, vamos agora para o nosso texto. Indiciado pela prática de crime de estelionato, Carlitos está prestes a ser denunciado por Gael, promotor de justiça da cidade do interior do Piauí. Xavier, compadre de Gael e vizinho de Carlitos, sabendo da situação, solicitou ao indiciado a quantia de R$ 500 a pretexto de usar sua influência com o promotor para tentar impedi-lo de oferecer a denúncia. Certo? Na semana seguinte,
Carlitos, com a expectativa de não ser acusado, ele pagou o valor solicitado por Xavier. Entretanto, foi regularmente denunciado por Gael. Xavier sequer havia mencionado o caso ao compadre. Legal. Então, nós temos essa situação. Situação interessante. Muita gente, eu passei essa relação para alguns alunos meus, e muitos alunos eles foram falar do estelionato, só que não é isso que o examinador quer saber, não, né? O estelionato é só para dizer por que ele está prestes a ser denunciado. Isso Diego, aí não precisa nem falar nisso. Antes de você ir para a questão propriamente dita, sobe um pouquinho a questão, que tem uma informação importante lá em cima. Sobe um pouquinho. Certo. Sobe aí. Tá. Pode subir o texto. Subir. Subir, pode subir. Você quer que eu suba ou que eu desça? Suba. Aí, Subir. ó. Mostra isso daí, exatamente. Olha aí, ó. Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40 pontos, dos quais 2 pontos vai para apresentação, legibilidade, respeito à margem. Ou seja, estrutura textual, 2 pontos. Era isso que eu estava falando naquela hora. A própria questão está deixando claro isso. Só 2. Se você errou alguma coisa, se está bem estruturado, é isso. Colocou parágrafo bonitinho ali, exatamente isso daí, ó. 2 pontinhos só. Maravilha. 38 pontos. Conteúdo é tudo, né? E o CESP, gente, ele tem uma fórmula de calcular que é o seguinte, é nota de conteúdo menos nota de erro. E essa nota de erro é uma fórmula matemática que embaixo dela tem a quantidade de linhas que você escreveu. Então, em tese, quanto mais linhas você escreve, mais você dilui o erro. Então, isso é bem interessante. Já conversando com o professor de redação, ele me explicou essa fórmula, como ela funciona. Eu conheço. Então, Wallace, eu só não lembro agora como é que faz. Eu sei que embaixo, no denominador, é quantidade de linhas dessa nota de erros. E a quantidade de erros. Quantidade de erros, né? Então, se o denominador é grande, se o denominador é grande, o número é pequeno. Então, quanto mais linhas você tiver escrito, a sua quantidade de erro vale menos. Entendeu? Exatamente. É um critério utilizado pelo CESP há muito tempo. Já usa isso há bastante tempo. Excelente. Então, gente, essa questão é a seguinte, muita gente viu aí usar a sua influência, já pensou, tráfico de influência. Nossa, mas muita gente, Wallace, caiu nessa pegadinha da banca aí. Caiu o promotor aí, né? E aí, Wallace, explica um pouquinho, você que é mestre de direito penal aí pra gente. Que situação é essa aqui? Princípio da especialidade, né? Isso é um tráfico de influência, só que vira exploração de prestígio, né? Porque é um crime em que a pessoa a qual eu sugeri a influência é um promotor de justiça. Então, deixa de ser tráfico de influência e vira exploração de prestígio. O crime praticado aqui foi quem praticou, deixa eu ver, Xavier, compadre de Gael e vizinho de Carlitos, sabendo a situação. Xavier, né, que solicitou o indiciado a quantia de R$500. Então, Xavier praticou exploração de prestígio. Compadre Nós já de Gael, temos aqui. promotor de justiça. Então, Xavier praticou exploração de prestígio. Exploração de prestígio. Maravilha. Eu não sei o artigo, por exemplo, esse crime eu não lembro o artigo de qual. Eu chutaria lá pro, acho que é 358, tá lá no finalzinho. Vou puxar aqui. Certo. Eu acho que é 3. Acho que é 358 mesmo, viu, Wallace? 357, errei. 357? Maravilha. Tá vendo, né? Show. Eu acho que o professor sabe todos os artigos de qual, sabe? A Bárbara colocou aí, 357. Show. Dá do roubo aí, ó. 157, 357. A gente tem aqui, a gente já pode ir colocando aqui. Deixa eu tentar colocar aqui, gente, que esse lápis aqui não é tão bom, mas vamos lá. Xavier. 357, né? 357. Do Código Penal. Exploração de prestígio. Beleza. E aí nós temos Carlitos. Carlitos, nesse caso, foi quem pagou. Carlitos é o quê? Nesse caso, a vítima. Ele é vítima. Certo? Ele é vítima. Algumas pessoas colocaram estelionato. Gente, a questão já disse que a questão não está perguntando sobre estelionato. A questão já disse isso. Nessa situação, né? Nessa situação. Ele é vítima. Então, Carlitos, nessa situação, ele é vítima. Então, Carlitos,
nessa situação, ele é vítima. Vítima. Esquece o texto não está saindo, não. Tá saindo, não? Já saiu, mas está ficando bem, bem esquisito. É porque tá muito ruim aqui essa caneta, mas vamos lá. E Gael, gente, eu não consigo, aqui eu não consigo, eu tentei diminuir, mas não estou conseguindo. E Gael é o quê? Gael não fez nada, nem sabia de nada, né? Gael promotor. Gael promotor. Gael é indiferente penal, né, gente? Ele não praticou crime algum. Então já respondeu. Gente, 15 pontos. Ou podemos dizer que é 5 pontos para cada conduta aqui? Que provavelmente. Se você esqueceu de colocar Gael não praticou crime, perdeu 5 pontos. Olha só, 5 pontos. Perdeu 5 pontos. Vou apagar esse aqui que ficou feio aqui. Pronto. A gente vai só falando, tá? Só falando, vamos melhor. lá. Deixa eu aproveitar aqui, tem bastante gente aí, para diferenciar esse delito de outros muito próximos, que os alunos confundem bastante. Imagina que Xavier é conhecido de Carlitos, né, amigo de Carlitos, já caiu na prova da FGV. Ele falou assim, Carlitos, o Gael é meu parente lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar um dinheiro para ele poder te ajudar lá na denúncia. Aí, o Carlitos vai falar, não, beleza, toma o dinheiro aqui e entrega para ele lá. O Xavier pega e vai lá oferecer o dinheiro. Então, toma aí, promotor, o dinheiro aqui para você ajudar o meu amigo lá. Aí, qual será o crime? Será a corrupção ativa dos dois, em concurso de agentes. Aí, a corrupção ativa. Deixa de ser exploração de prestígio, porque promotor, né? Tráfico de influência e exploração de prestígio. Vira corrupção ativa. Agora, vamos mudar um pouco a situação. Imagina que Xavier age em nome de Gael. Xavier age em nome de Gael. Gael fala, cara, pede um dinheiro lá para mim, que eu deixo de denunciar aqui. Pode pedir uma grana lá para mim. E Xavier vai falar, cara, me dá um dinheiro aí lá para o promotor, porque o promotor vai te ajudar. Perceba que Xavier está agindo em nome de Gael. Nesse caso, isso já caiu numa prova já de promotor de justiça, inclusive. Nesse caso, Xavier praticará crime de corrupção passiva, junto com Gael. Isso é uma rara hipótese que o particular pratica corrupção passiva e não ativa. Quando ele age em concurso com o agente, muita gente acha que não dá, que o particular só pratica corrupção ativa e o funcionário público corrupção passiva. Não. O particular, que é o braço direito lá do funcionário, que recolhe a grana, que solicita para ele o dinheiro, que recebe o dinheiro para ele pratica corrupção passiva em conjunto com o funcionário público. Ok? Então, é possível que o particular pratique corrupção passiva? Sim, é possível. Beleza? Força do artigo 30, né, Wallace, do Código Penal? Em concurso de agentes, artigo 30, exatamente. Então, o detalhe aí é o seguinte, a conduta de Xavier, costumo dizer assim, a conduta de Xavier, ele, no caso concreto aí, ele está no meio. Ele não está nem junto com o promotor, nem junto com o Carlitos. Então, é exploração de prestígio. Se ele estiver junto com o Carlitos para oferecer dinheiro, aí é corrupção ativa. Se ele estiver junto com o promotor para solicitar grana, aí é corrupção passiva. Ele estando no meio, exploração, ou tráfico de influência, né? Quando ele pende para um lado, ele vira corruptor ativo. Quando ele pende para o outro, ele vira corruptor passivo. Como ele está no meio, ele pratica tráfico de influência ou exploração de prestígio. E se ele exigir junto com o promotor? Se junto com o promotor ele exigir? Aí é concussão. Concussão. Em concurso. Também é possível. Concurso. Interessantíssimo. Poderia ter na massa demais, gente. A galera colocou aí, Leandro, concussão. Então vamos lá. Wallace, excelente, cara. Excelente. Você agora desmembrou aí, cara, todas as possibilidades que poderiam estar aqui nessa questão. Exatamente. Fora disso, não tem como mais cair. E aí nós temos o bem jurídico afetado pelo eventual crime praticado. E aí, Wallace, nesse caso é interessante dizer o gênero e a espécie.
Exatamente. No caso, nós temos um crime contra a administração pública, como gênero, e como espécie, a administração da justiça. Então, basicamente, o aluno que falasse isso, ele ganharia esses 4 pontos. Crime- Basicamente. Oi? Pode falar, tô ouvindo. Não, pode falar, Wallace. Pode dizer. Crime tem que colocar o gênero e a espécie. Crime contra a administração pública na espécie contra a administração da justiça. Perceba que uma coisa é ligada à outra, né? Quem errou lá na conduta inicial, colocou tráfico de influência, aí chegou nessa, colocou o quê? Crime praticado pelo particular contra a administração geral. Então, errou a primeira e a segunda, né? Exatamente. E aí já vai perdendo pontos igual um... Aí, Como é ó, que chama? ladeira abaixo. Ladeira abaixo, é igual dominó, né? Joga uma peça, vai derrubando tudo. E aí, Wallace, momento da consumação e do exaurimento do eventual crime. A questão foi camarada, né, Wallace? Ela foi muito bacana. Detalhe. Porque se ela pergunta como a consumação e exaurimento, nós temos aqui um momento de exaurimento. Então já leva para o cara, peraí, a questão está me dizendo que esse crime aí é um crime formal. Não é verdade, Wallace? Que ela colocou consumação e exaurimento. Foi uma dica maravilhosa. A banca foi muito camarada. E eu vou falar uma coisa que isso não está em livro, Diego. Uma dica que isso não está em livro. Muita gente confunde, não sabe o que é o exaurimento de um delito, né? E é bem simples. Não é todo livro que fala isso. O que é o exaurimento de um delito? Exaurimento é o resultado material nos crimes formais. Exaurimento de delito é o resultado material nos crimes formais. Porque os crimes formais, eles se consumam com a conduta. Se o resultado acontecer, eu chamo ele de mero exaurimento. Nos crimes de mera conduta, se consuma com a conduta. E não tem resultado material. E nos crimes materiais, se consuma com resultado material. Eu preciso do resultado. Então, falou a palavra exaurimento, é crime formal. É crime formal. Já está te dizendo. Opa, ele já diferenciou consumação do exaurimento. Logo, ele está te falando que é um crime formal e está te dizendo que se consuma com a conduta. Te deu a questão. Se consuma com a conduta de solicitar a grana. Sensacional. Entregue, né? E o exaurimento, lógico, com pagamento. E o exaurimento ele pagou. Então vamos lá, colocar aqui consumação. Vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou digitando? Estou organizando aqui as respostas, tá? Tá, agora tá bonito. Então vamos lá. Consumação. Com a solicitação do valor. Quanto foi? Da quantia, da quantia. R$500. Solicitação da quantia. Exaurimento. R$500. Pagamento da quantia. Fácil, gente. Claro que você não vai responder desse jeito na prova, né? Vai responder mais bonitinho, mas aqui a gente está estruturando aqui a resposta. Vamos lá. Olha só, nós já ganhamos aqui quase todos os pontos, mas faltam 12 pontos para a gente fechar a questão. Posicionamento do STJ acerca da aplicação do princípio da insignificância em crimes da mesma natureza praticada na situação hipotética apresentada. Então, posicionamento do STJ. O STJ aplica ou não o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública? Professor Alex. Acho que é súmula 599, né? É 599? 599. Essa daí ela não tinha que saber, né? Porque a gente fala dela o tempo todo, né? Súmula 599 do STJ. É uma súmula aparentemente recente, né? Um pouquinho recente. Então, uma súmula que vale a pena. E perceba que a questão, ela fala posicionamento do STJ. Então, eu estou colocando aqui, súmula 599 do STJ, não aplica, não reconhece, fica melhor, né? Não reconhece o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Mas teve umas decisões, foi da sexta turma do STJ, em uns casos bem específicos, reconheceram o princípio da insignificância? Você está mais atualizado quanto a isso do que eu? Na verdade, essa súmula aí ela é errada, né? Foi uma impropriedade técnica do STJ. Porque assim, o STJ, ele sempre aplicou a insignificância em alguns crimes contra a administração. Continua aplicando
e sempre vai aplicar. Então, na verdade, a súmula é mentirosa, só que a gente tem que aprender, né? Exemplo, descaminho. Descaminho É, 20 mil reais, né? até o valor de 20 mil reais. Então, o descaminho é um crime contra a administração pública. E sempre aplicou insignificância. Não só o descaminho. O julgado que foi falado aí foi um julgado, salvo engano, de dano. Não foi nem crime lá do rol dos crimes contra a administração pública, mas um dano contra a administração pública. Lá do 163 do Código Penal, que inclusive vira ação penal pública incondicionada lá. E aí, é um crime contra a administração pública? Sim, é um crime contra a administração pública, só não está no título. Foi um dano contra a administração pública. O STJ aplicou insignificância. Outro crime, sonegação de contribuição previdenciária. Aplica significância também. 337A do Código Penal. Por que eu digo que foi uma propriedade técnica dessa súmula? O STJ, ele entendia há muito tempo que não se aplicava insignificância nos crimes funcionais, que são os crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, 312 a 327. Eu acho que na hora de escrever a súmula, colocaram lá o estagiário para escrever, e o estagiário falou, não, beleza, esses crimes... Tem aluno que confunde, que ele confunde os crimes funcionais, que são os crimes praticados pelo funcionário público, e ele chama isso de crimes contra a administração pública. Na verdade, crimes contra a administração pública é um rol maior. Aí ele errou. Em vez de ele colocar que não se aplica significância nos crimes funcionais, ele colocou amplo. Todos os crimes contra a administração pública. Vacilou. Entendeu? Os julgados do STJ, inclusive que fundamentaram a súmula, são no sentido que não cabe insignificância nos crimes funcionais. 312 a 327, que os mais importantes são peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, conculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e condescendência criminosa. Esses são os mais importantes. Nesses, não se aplica significância para o STJ. Beleza? Sensacional. Violação de sigilo sempre cai também, né? O 325, de vez em quando aparece, né? Violação de sigilo de vez em quando, aí não é tanto não. Depende muito, né? Do concurso, gosta prova da dele BIM, por porque você exemplo. gosta dele. É. Não cai muito não. Prova da BIM é certa esse exatamente. artigo. Não cai muito não, você gosta porque você foi da BIM. Boa, Wallace. Wallace, vamos ver aqui o padrão de resposta? Sim, claro. Então vamos aqui. A gente mata, mata a cobra e mostra ela morta, né? Então vamos lá. Xavier praticou o crime de exploração de prestígio previsto no artigo 357. Deixa eu colocar o amarelinho aqui, porque esse aqui fica muito escuro. No artigo 357. E ele traz o texto aí. Não precisava citar o texto do artigo. Ele só trouxe para contextualizar aqui. Tá. Carlitos pagou... Deixa eu falar isso daí. Certo. Eu fiz uma prova uma vez que se você não escreveu o texto, você perdia ponto. Se não escreve... Só que assim, era de consulta. Uhum. Entendeu? Então, se for de consulta, eu ainda indico escrever o texto. Se for de consulta, você não vai estar perdendo nada, você vai estar ganhando ponto. No máximo, essa prova que ela não era de consulta. Então, esse padrão de resposta, embora ele esteja aí, ele não é o padrão que o cara está cobrando do aluno. Esse aqui é só uma análise. Ele não vai cobrar do aluno o texto, entendeu? Excelente, excelente. Não é de consulta, não precisa do texto. Show, Wallace. Carlitos pagou a quantia na expectativa de que o membro fosse influenciado. Entretanto, isso não ocorreu. Xavier sequer mencionou o caso com o compadre, o que caracteriza Carlitos como vítima. Carlitos como vítima de golpe e fraude com o compadre Xavier. Ou seja, Carlitos também é vítima da exploração de prestígio. Gael sequer ficou sabendo e exerceu normalmente suas atribuições. Então, Gael não praticou o crime. Portanto, Xavier, olha só, ele resumiu aqui. Xavier, 357, Carlitos, vítima, e Gael, conduta típica. Olha só o resumo que ele fez aqui. Perfeito. Se respondeu isso, ganhava os 15 pontos. 2. Quinzão. 2. Os bens jurídicos protegidos são a administração pública, gênero, e especificamente a administração da justiça. Em particular, o normal funcionamento da atividade judiciária e o prestígio das pessoas que nela atuam. Item 3. Pode falar, Wallace. Crimes contra, por exemplo, crime de desacato. Aí você fala lá, crime praticado pelo particular contra a administração geral, nessa espécie.
Aí é bom falar também, olha, esse crime aqui fere a moral administrativa e, inclusive, a do servidor também, né? Desacato. Então, trazer essas coisas, esses pontinhos a mais, né? Esses pontinhos a mais. Olha, deixa eu ver esse padrão aqui, ó. Tem lá embaixo os Depois quesitos, ó. Aqui, depois os ganhar 0 pontos, caramba, né? É na verdade quem não apresentar o crime, nem indicar que Carlita é atípica e que Gael é atípica. olha o que eu comentei lá atrás Aí, aí, ó. Tive que falar que era típica. exatamente. Se apresentar uma conduta, duas condutas, três condutas. Só que aí você tem que dividir, são 15 pontos. De 15 é o quê? 5 pontos. 5 2 pontos. de 15, 10 pontos. 3 de 15, Entendi. 15 pontos. Esse era para ser o quesito um, né? E não 2. Não entendi. Pois é, tá meio bagunçado isso aqui, né, gente? Era para ser 2.1, o quesito 1. 2.3. Era para ser apenas o quesito 1, né, talvez. Então Mas. vamos. Beleza. Não sei se essa prova de repente tinha 2 redações. Não sei, enfim. Item 2, né? Administração pública, gênero, administração da justiça, tá lá nos quesitos. Se falou só de um, só ganha metade. Se falou dos 2, ganha a pontuação completa. E aí nós temos o tópico 3. No caso, a conta criminosa já se consumou no momento da solicitação, dos 500, e o pagamento é o mero examinamento, foi o que nós colocamos lá. E, por fim, ele citou aqui a súmula 599 do STJ. Uma pessoa perguntou aí, Wallace, se não citar a súmula, o número da súmula, perde ponto? Cara, Vamos ver aqui. aí vai depender da banca. Nesse caso aí, eu tiraria ponto. Porque, assim, tem súmula que é aquela súmula, assim, mais conhecida, né? E aí eu cobraria ela. Eu cobraria o texto de súmula. Nesse caso aí. Vê se a questão cobrou. Aqui o Wallace ele deixou bem aberto. Para ganhar pontuação completa, tem que afirmar que o precedente da insignificância é inaplicável, apresentando como justificativa fundamento sumulado no STJ. Tá Não bom. dá Tinha que para falar que era considerar simulado. que era simulado. Isso. Tá bom, tá bom. Então, Já é uma quem cobrança boa, né? Tem que citou. saber que é súmula. Só não Isso, precisava do isso. número. Exatamente. Exatamente. Se não apresentar a justificativa, mas isso aqui é inaplicável, ganha metade. Metade. E que é muito Beleza? comum. O aluno fala assim, é inaplicável, ponto. Conforme entendimento simulado do STJ. Tem que falar. Exatamente. Então, gente, vê que não é nada de outro mundo. Né? É aplicar o que você estudou. E aqui conta menos saber escrever e mais saber aplicar o direito. Exatamente. Se você escrever um monte de coisa errada aí, você perde no máximo 2 pontos. E é por isso, inclusive, que a gente estava até ia convidar o professor Hans, mas a gente pensou, né, Wallace? Que não é o momento, porque não precisa. Aqui não é menos aula de redação, é mais aula de direito do que como escrever. Claro que na redação aberta aí é com ele. Mas Matheus aqui. tirava uma boa nota aí, hein? Tirava, Matheus? Show. Vamos lá, Wallace. Vamos para mais uma? Bora. Gente, vamos mandar nos grupos, tá? Esse material aqui, beleza? Vamos lá. Essa aqui é mais a sua praia, viu, Wallace? Então, aqui eu vou deixar mais para você. Processo penal, beleza? Então, é uma questão mais do processo penal. Claro que quis também saber constitucional ajudava muito nessa prova aqui. Então, vamos lá. Mais uma vez, vale 20 pontos. Wallace, olha que coisa. Dos 20 pontos, só um vai para a apresentação. É o padrão de questão discursiva é esse, um só. Um pontinho só vai para quesito apresentação. Então vamos lá. Legal. Primeira coisa, eu já olho aqui a quantidade de pontos, Wallace. Um vale 7, outro vale 6. Esse aqui vale muito pouco, vale só 3 pontinhos, o outro vale 3 pontinhos. O texto não tá indo, não. Não está aparecendo, não, aí? Não, tá contra. Agora Oi? sim, isso. Aí. Porque tem um delay. Beleza, então. Então, o primeiro tópico, ele pede o seguinte: natureza jurídica da busca e apreensão, seus objetivos
e suas características e normas gerais. Pediu 4 coisas aí, professor Alas. 4 coisas. Natureza jurídica, objetivos, características e normas gerais. Meu Deus, por isso que ele vale mais, né? Segundo, requisitos para o cumprimento da busca e apreensão, em suas modalidades domiciliar e pessoal. Terceiro, relativamente... Veja que os 2 primeiros tópicos, ele nem entrou na situação. É básico, você nem precisava ter lido a situação para você responder. Ela é mais teórica, o primeiro e o segundo item. Aí o terceiro é que ele vem para a situação. Relativamente à situação hipotética apresentada. Possibilidade jurídica de realização da diligência no horário noturno. Quarto, relativamente a quarto também na situação. Relativamente à situação hipotética apresentada. Possibilidade jurídica de realização de busca pessoal nas pessoas encontradas no interior do imóvel, bem como no interior dos veículos estacionados na garagem. Gente, agora eu vou ler a situação. E, pessoal, isso é contigo, tá? Essa daí eu vou deixar contigo. Eu vou ler para vocês aqui a situação. No curso, já apareceu aí, Wallace, na tela? A situação? Está aparecendo, está o texto aí. Show. No curso de uma investigação policial, atendendo à representação da autoridade policial, foi autorizada judicialmente medida de busca e apreensão de bens e documentos, a ser realizada em endereço determinado, conforme descrito no competente mandado. Beleza? De posse do mandado, os agentes de polícia, acompanhados da autoridade policial, chegaram sobre o dito imóvel somente no período noturno. Isso aqui é importante. Chegaram somente no período noturno devido a vários contratempos havidos no decorrer das diligências. Confirmado o endereço, constatou-se a presença de várias pessoas no interior do imóvel, entre elas o proprietário da casa, indiciado no inquérito policial que originou o mandado de busca e apreensão. Adicionalmente, a existência de 3 veículos. Então, tinha várias pessoas e 3 veículos na garagem do imóvel. Sós, todo seu. E agora... Agora as perguntas aí. As perguntinhas, né? Natureza jurídica... Olha como a primeira pergunta, ela vem para assustar, né? Ela vem para botar o cara no... Tipo assim, meu irmão, tá fazendo o que aqui? Você acha que sabe alguma coisa? É para dar assustada mesmo. Mas não é tudo isso. Na verdade, o aluno se engana. É para enganar mesmo. Natureza jurídica da busca e apreensão. Ao falar da natureza jurídica, muito provavelmente você está falando de características e de objetivos. Então, quando você fala natureza jurídica de uma coisa, você tem que dizer o que ela é e para que ela serve. Objetivos e características. Então, falar da natureza jurídica é falar dos objetivos e características. Os tribunais superiores entendem que a busca e apreensão, ela tem como natureza jurídica uma medida cautelar. É o acautelamento de provas. É o acautelamento de bens probatórios. Então, se você fala isso, natureza jurídica. Natureza jurídica da busca e apreensão. Qual o objetivo? Acautelar provas. Estou falando natureza jurídica e objetivo ao mesmo tempo. A doutrina diverge em relação à busca e apreensão no seguinte sentido. A busca e apreensão, ela está lá no Código de Processo Penal, no título das provas. Ela está lá no título das provas, ok? Mas perceba comigo que quando tem lá no título das provas, tem lá o exame de corpo de delito, é uma prova. Prova documental, é uma prova. Ok? Só que quando eu vou na busca e apreensão, a doutrina diz, olha, não é uma prova. A busca e apreensão em si não é uma prova. Ela é um meio de obtenção de provas. Entenderam? A busca e apreensão é um meio para se obter provas, porque pode ser que eu não ache nenhuma prova lá. Então, ela não é a prova propriamente dita. Então, a doutrina vai dizer, olha, natureza jurídica não é prova, e sim um meio de obtenção de provas. Entendimento doutrinário, inclusive, do nosso grande
os grandes professores de direito processual penal brasileiro, Renato Brasileiro. Ele fala, é um meio de obtenção de provas. É um meio para se obter provas. E tribunais superiores acautelar essas provas. A busca e apreensão, esse meio de obtenção de provas, tem que ser autorizado judicialmente. Por quê? Por que tem que ser autorizado judicialmente? Porque fere direitos constitucionais. É uma medida que vai ferir direitos constitucionais. Eu não sei se essa prova era de consulta ou não. Você foi delegado de Goiás, essa? PCGO, né? Deixa eu ver aqui se foi. Não sei se era de consulta. Foi delegado. Foi delegado. Mas não tem aqui, não é delegado. Claramente é consulta. Deixa eu ver aqui. Eu tinha deixado aberto aqui, mas eu fechei. Mas foi delegado, viu, Alas? Mas tudo bem, tranquilo. Sendo ela de consulta, você teria que ir lá nos artigos relacionados à busca e apreensão, 240 ou 250 do CPP. É só lembrar que termina o 250. Tem que terminar, aí tu volta. Da busca domiciliar, da busca pessoal, por exemplo, 244, famoso 244, bem famoso esse artigo. Então, sendo ela, eu acredito que seja de consulta, sendo ela de consulta, você tem que olhar esses artigos, né? Tem que dar uma olhadinha nesses artigos. Além disso, a busca pessoal e domiciliar, como ela fere direitos e garantias individuais, quais direitos e garantias individuais? A intimidade da pessoa, a intimidade, e fere também a inviolabilidade domiciliar. Logo, você tem que citar, e aí vai uma dica para toda questão de direito que você puder encaixar. Cita artigo 5º da Constituição. Cita a porcaria do artigo 5º. Toda questão você consegue encaixar, tentar encaixar alguma coisa. Conseguindo, encaixa. O que eu vou encaixar aqui? Inviolabilidade domiciliar e a inviolabilidade da intimidade. A domiciliar eu conheço, é o inciso 11, é famoso o 11. A outra, não sei, vou pesquisar aqui agora, que é rápido. Só para a gente organizar aqui, eu coloquei natureza jurídica, medida cautelar, entre parênteses, meio para se obter provas. Objetivo é cautelar provas. Características, então, você falou, depende de autorização judicial. Depende de autorização. Depende de autorização judicial. É uma medida... Segunda, né? Outra característica. É uma medida que viola direitos individuais. Portanto, excepcional. Então, já vou colocar aqui uma barra só para a gente ficar claro que são características diferentes. Portanto, excepcional. E aí, se o aluno tivesse perdido aqui, estou perdido aqui nas características. Falar de características é você explicar o instituto. Explicar o instituto normal. Vamos fazer um testezinho aqui rápido? Vou pegar minha arma secreta aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Me fala por alto aí, Matheus, o que é busca e apreensão domiciliar. Por alto, por alto. Não, a meu ver, com ordem judicial, você ir lá e pegar as coisas que está delimitado na ordem, que pode ser contribuição para o crime, enfim. Mas isso mesmo. Bem por alto, né? Tá vendo que ele falou alguma coisa? Ir lá e pegar as coisas. Busca e apreensão. Então, a medida de busca e apreensão ao domiciliar, por exemplo, as autoridades policiais e seus agentes poderem adentrar ao domicílio da pessoa para realizar uma busca de provas. Ele resumiu no português aí para todo mundo, mas é isso. Realizar uma busca no domicílio da pessoa para buscar, né, a obtenção de provas. Tá vendo que você acabou de descrever a medida? E a busca pessoal? Busca pessoal é praticamente autoexplicativo, né? Não precisa de ordem judicial. E quando você tem alguma coisa a seu corpo... autoexplicativo não, tá bom? Aceita não? Como é, professor? Desculpa. O examinador não aceita, assim, é autoexplicativo. Não, tem que falar. Não, sim, só... Beleza, sim, entendi. Mas, enfim, é quando o indivíduo, o cidadão, tem alguma coisa junto ao corpo que possa servir de base para denúncia, o próprio flagrante em si, enfim. E não precisa de ordem judicial. Não precisa de ordem judicial, beleza. Então, por alto aí, o Matheus, ele
delimitou o que é a busca e apreensão, domiciliar e judicial. É lógico que se o aluno ele tem acesso ao artigo, fica muito mais fácil. Vou puxar aqui o artigo certinho. Aí fica difícil. Saber pesquisar, né? Tem que ser a malandragem. Começa justamente lá no 240 a 250. Tá? 240 a 250 CPP. Então, se fosse de consulta, eu citaria dos artigos 240 a 250 CPP, que trata da busca e apreensão, tanto domiciliar quanto a busca e apreensão pessoal. Então, normas gerais, você citaria a primeira Constituição? Claro, como você falou, para baixo. Constituição, e depois os dispositivos do CPP. CPP, exatamente. Sempre de cima para baixo. Certo. Que seria 240 a 250. Da Constituição, artigo 5º, inciso 11, que trata da inviolabilidade domiciliar. Deixa eu puxar o outro aqui. Veja que nós estamos construindo aqui o nosso esqueleto aqui de resposta. Artigo 5º, inciso 11, não, Wallace? Inciso Eu 10, coloquei ali. Coloquei inviolabilidade de domicílio e inviolabilidade da intimidade. Então, artigo 5º, inciso 10 é o do domicílio ou é da intimidade? Né? Que fala assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, é o 10. O 11 é da casa. E do domicílio da casa. Beleza. É o 11. Estou estruturando aqui a resposta. Perfeito. Beleza. E vê que ao falar das normas gerais, você meio que já está falando das características. Então, uma coisa é relacionada com a outra. Ao citar esses artigos da Constituição, né, Wallace? Já está dizendo que é excepcional, então uma resposta está relacionada com a outra. Exatamente. Então, essa primeira aqui, por mais que ela assuste muito de cara, quando você vai com calma ali pensando, lembrando, ou vai lá na lei e olha o artigo, vai saindo. Vai saindo, o negócio sai. Maravilha, maravilha. Estou aqui só organizando aqui para a gente, para ficar mais fácil para o aluno entender. Então, vamos lá. Então, o primeiro está respondido. Uhum. O segundo, agora, para a gente, fala o seguinte, Wallace. Requisitos para o cumprimento da busca e apreensão em suas modalidades domiciliar e pessoal. Então, vamos lá. Quando fala em requisito, o aluno treme o coração. Falou requisito, treme. Mas pensa no Instituto, pensa o que é preciso para o Instituto acontecer. O Matheus respondeu já, de cara veio o requisito na mente dele. Então, de cara veio logo um requisito. Então, o que é preciso para o Instituto acontecer? Busca domiciliar. A Constituição responde. Tem que ter ordem judicial. Requisito. Ordem judicial é um requisito. Ok? Está anotando aí, né? Estou anotando aqui, ó. Ordem judicial. Na domiciliar, tem que ter também a identificação do domicílio. O aluno, para mim, ia brilharia se ele falasse assim, olha, é inadmissível a busca coletiva, julgado do Supremo relacionado a uma favela do Rio de Janeiro. É que dizia, ó, não pode fazer busca aqui genérica, é impossível busca genérica, coletiva, não pode. Eu tenho que determinar os domicílios que eu terei a busca. Maravilha. Estou colocando tudo aqui para o aluno, tá? Maravilha. Olha, essa identificação do domicílio, inclusive, ele fala aqui que, aqui na própria questão, ele fala que estava identificado. Deixa eu só achar aqui. Busca apreensão, a ser realizada em endereço determinado. Aqui, a questão responde algumas coisas, né? Ela fala autorizada judicialmente, ela fala endereço determinado. Endereço determinado. E como o texto, ele nos ajuda muito nessa prova. Em endereço aqui, ó, em endereço determinado, autorizada judicialmente. Olha os requisitos aqui. Tá aí. Continuando. A domiciliar, está na domiciliar ainda, né? Isso. Se todo mundo sabe, domiciliar só de dia. Salvo se o morador consentir, né? Uma coisa importante, e isso aqui eu já vou entrar um pouco na minha lei de abuso de autoridade, na minha lei, ó. Na lei 13.869.
Porque, primeira coisa, o que é esse durante o dia? Para o direito constitucional tem duas correntes, não, Alice? Pode falar sobre ela. Mas antes de você falar sobre ela, eu quero dizer que nós temos a nova lei de abuso de autoridade dizendo que é crime de abuso cumprir entre as 21 horas e as 5 horas da manhã. Cumprir entre as 21 horas e as 5 horas da manhã é crime de abuso. Claro, presente o dolo específico. De prejudicar alguém, de se beneficiar ou beneficiar terceiro, ou de fazer por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, como é que funciona, Wallace? Essa questão tem a lei de abuso, então quer dizer que pode cumprir às 7 da noite, às 8 da noite, não pode mais agora a partir das 9? Modificou alguma coisa com relação a isso? Esse ponto é um ponto que ainda não temos não é pacífico isso. O entendimento que prevalecia há um tempo atrás, que era da alvorada ao crepúsculo. Para quem assistiu aí aqueles filmes lá dos vampiros, lá, né? Crepúsculo. Da alvorada ao crepúsculo. O que é alvorada ao crepúsculo? Do nascer ao pôr do sol. Para quem é católico conhece a música lá. Do nascer ao pôr do sol. Esse era um entendimento que vinha com umas correntes nesse ponto. Outro entendimento é que era de 6 às 18. Horário fixo, 6 às 18. Então, tinha entendimento do nascer ao pôr do sol, né, que é da alvorada ao crepúsculo, entendimento de 6 às 18. Outros entendiam que era de 6 às 20 horas. Por quê? CPC diz isso. Inclusive, eu seguia esse entendimento do 6 às 20. Porque o CPC diz isso. Né, de 6 da manhã às 20 horas. E aí, eu entendo que a nova lei de abuso de autoridade, ela deu uma colher de chá de 1 hora. 6 às 20, ela deu 1 hora de colher de chá. 21 às 5 não pode. Isso para mim foi um entendimento da lei de autoridade olhando porque... E é uma razão que pode ter sido isso, Wallace, porque o nosso país é um país muito grande e ainda mais... Hoje a gente está sem hora de verão, mas imagina a época do hora de verão. Eu já fui uma vez para... Deus, como é não? Ali, você já morou lá, né, Wallace? Ali no Paraná, ali em Foz do Iguaçu. Você morou do lado, né? Ali em Cascavel. Uhum. E eu fui ali para Foz do Iguaçu na época do horário de verão, no período lá do... Realmente, tava um calor desgraçado, cara. E 8h30 da noite ainda tinha sol. 8h30 tinha sol. Então, acho que foi para uniformizar, né, Wallace? Uhum. Que o legislador escolheu esse período de 21 e 5 horas, que com certeza ainda é noite, ou já é noite, ou ainda é noite, se eu for olhar para o período da manhã, em todo o país. 5 horas, com certeza, ainda escuro, lá em João Pessoa, que é onde o sol primeiro nasce, né? Lá no Ponta dos Seixas, né? Engraçado, Diego, não sei se você notou isso, e para mim, assim, o legislador faz algumas coisas que a gente realmente não entende, né? O crime de violação de domicílio, lá do artigo 150 do Código Penal, a nova lei de abuso, ela revogou o parágrafo 2º lá, que era o aumento de pena do funcionário público. Qual foi o recado que deu para a gente? Qual o recado que a nova lei deu para a gente? O crime de violação de domicílio do Código Penal não mais pode ser praticado por funcionário público. Vai ser abuso. Então, ele revogou lá e criou o 22 da lei, né? Está lá no artigo 22 da nova lei de autoridade. Agora, uma questão interessante lá é que, quando a lei vai falar do interrogatório, que é crime, o interrogatório praticado durante o repouso noturno. Aí não fala 21 às 5, fala repouso noturno. Repouso noturno, cara. Verdade. Artigo 18, né? Então, exatamente, artigo 18. Então, imagina uma questão de prova, você pode criar essa questão porque eu uso as suas questões. Essa eu criei, mas eu não coloquei porque eu uso as suas, então você tem que criar. Cria uma questão de prova no seguinte sentido, embaralhando isso, colocando busca e apreensão domiciliar durante o repouso noturno, dizendo que é crime. Não é. Tecnicamente não é. Tecnicamente é 21 às 5. E também dizendo que se for interrogatório policial, entre 21 às 5. Também não é. Tecnicamente é repouso noturno. Então, se eu falar que repouso noturno seria das 22 horas em diante? Oi? Repouso noturno seria das 22 horas em diante? Não. Repouso noturno é uma norma, é uma cláusula aberta. Depende aí da interpretação dos locais. Excelente. Uma norma que depende de interpretação, usos e costumes dos locais. É uma norma a ser integrada pelo local. Eu sei que quando eu ia para acampamento da igreja, às 22 horas é hora de desligar tudo. Era a hora do repouso noturno. Qual a igreja? A igreja lá em Natal, não, né? Lá em Mossoró. Na época que eu frequentava a igreja lá em Mossoró. Nos acampamentos de jovens. Em Natal tem um bar que chama igreja, né? O bar é... Vou para a igreja.
tinha um bar lá em Mossoró que se chamava Aula Vaga, que era Aula vaga. em frente à universidade. Os caras colocaram um bar em frente à universidade e colocaram numa aula vaga. Wallace, voltando aqui, então, requisitos colocamos ordem judicial, identificação do domicílio, eu coloquei a observação que é inadmissível a busca e apreensão coletiva ou genérica, e coloquei também deve ser durante o dia, salvo consentimento do morador. Aham. Suficiente? Suficiente, Wallace, aqui? Suficiente. Só faltou aí da pessoal, né? Ah, verdade, tá faltando Entendeu? aqui da Aí busca como pessoal. tem que pessoal. Pessoal, não precisa ser de dia, não precisa de autorização judicial. Requisito, Então vamos lá, não precisa de autorização judicial. isso, e não precisa ser durante o dia. Isso nem é requisito, né? Porque não precisa. Requisito é o que precisa. Requisito é fundada a suspeita, 244. Durante o dia, fundada a suspeita. Artigo 244. Artigo 244. Show. Então já vou colocar aqui em vermelhinho para ficar bonitinho aqui no nosso quadro de respostas. Perfeito. E aí, ganhou os 6 pontos. Eu acredito que ele distribuiu o seguinte: 3 pontos para os requisitos da domiciliar e 3 para os requisitos da pessoal. Tópico 3 agora, Wallace. Relativamente à situação hipotética, possibilidade jurídica de realização da diligência no horário noturno. Show. Aí eu citaria duas coisas. Eu citaria repouso noturno. Melhor dizendo, eu citaria consentimento do morador. É possível consentimento do morador. Certo? Aí eu não sei se essa segunda hipótese que eu vou citar, se a questão realmente ela está pedindo isso, porque a hipótese não traz. Mas o Supremo Tribunal Federal, há um bom tempo atrás, ele entendeu possível uma busca domiciliar durante o repouso, durante a noite, no escritório de advocacia, porque durante o dia ele estava lá. E aí foram durante a noite para poder colocar uma escuta. O Supremo aceitou isso. Então, consentimento do morador, claro, é possível. E aí eu colocaria excepcionalmente, não sei se a questão queria isso, né? Porque é um julgado, acho que é 2015. Não, Wallace, aqui, eu estou olhando aqui para o espelho de resposta, ela não pediu isso aqui, tá? Não Só pediu, isso aí foi mesmo. um julgado bem específico. É, Bem específico mesmo. mas muito Então, bom vamos você colocar trazer. mais Muito no bom. primeiro ponto. Isso. Vocês Porque a estão bunda não julgado. prejudica, né? O Supremo já admitiu excepcionalmente no caso tal. Exceção da exceção. Ou consentimento do morador. Consentimento do morador pode. Excelente, excelente. Então, quer que eu coloque aqui, olha, esse Se quiser, pode precedente colocar. aí? Excepcionalmente, o Supremo entendeu numa busca domiciliar de um escritório de advocacia. Eu não conhecia esse julgado. Ele acho que é 2015, 2016, é um pouquinho antigo. Mas foi muito famoso na época. Outro ponto interessante aí, que tá vendo que isso que você está fazendo aí, o aluno tem que fazer rapidinho ali com rascunho, né? Tem que fazer isso rapidinho com rascunho, porque senão ele se perde. Na hora de responder, ele esquece de uma coisa ou outra. Exatamente, é a árvore, né? Pessoal. Maravilha. Eu sempre faço, inclusive na redação mesmo, na redação aberta. Exato. Eu faço o esqueleto da minha redação, depois que eu vou escrever, fica muito mais fácil. Vamos lá, item 4. Relativamente à situação hipotética apresentada, possibilidade jurídica de realização de busca pessoal nas pessoas encontradas no interior do imóvel, bem como no interior dos veículos estacionados na garagem. Legal. Primeiro ponto. A busca pessoal, ela pode ser realizada durante a busca domiciliar. Então, a busca pessoal pode ser realizada durante a busca domiciliar. Exatamente. Então, já autoriza a busca pessoal para quem está dentro da residência. E a busca do imóvel, ela abrange também os veículos, os bens que estão dentro daquele imóvel. Que estão no interior do imóvel. Exato. Então, se tem um carro lá, senão o cara só colocar no carro. Então, é muito comum a pessoa tá chegando a polícia fazer a busca, o que ela faz?
Ela pega o celular e coloca dentro da roupa. Ela acha que não pode a busca dentro da roupa. Pode, que é a busca pessoal. A busca pessoal ela pode ser determinada dentro da busca domiciliar. O Max está perguntando, se estiver estacionado em frente, na calçada, pode? Pode, pode. Pode sim. E aí é um ponto mais lindo ainda, né? Se o carro está dentro da casa, ele é busca domiciliar. Se o carro está fora da casa, é busca pessoal, fundada suspeita. Excelente. Entra É, como busca pessoal. A polícia ela faz busca pessoal em carro na rua sem autorização judicial. Normal. A PRF te para lá, ela faz a busca no teu carro. Isso é busca pessoal. Isso é busca pessoal. Maravilha. Logicamente, Nossa, acho que a gente respondeu tudo aqui, viu? Vamos ver aqui o nosso espelho. Vamos lá, vou jogar aqui o espelho aqui. Então, nossa, aqui o espelho fala o seguinte. O Instituto da Busca e Apreensão no processo penal é procedimento de natureza eminentemente cautelar. Matou aqui o Wallace, cautelar. Com previsão na Constituição e no CPP. Veja que de maneira interligada ele já está dizendo aqui as normas aplicáveis. Perfeito. Sendo medida restritiva de direitos individuais com o objetivo de acautelamento. Caraca, olha que coisa impressionante, cara. O nosso espelho aqui tá, o nosso padrão de resposta aqui tá. Então, objetivo de acautelamento de material probatório, necessária prova da infração à defesa do réu, de coisas animais, até de pessoas que não estejam ao alcance espontâneo da justiça. Olha só que lindo, Alas. A doutrina ainda considera a natureza jurídica da busca e apreensão como meio de prova. Motivo pelo qual alguns também consideram um instituto de natureza jurídica mista. Por que está em vermelho essa parte? Porque isso foi uma parte que os candidatos recorreram para que fosse acrescentado no padrão de resposta. Então aí a banca acatou o recurso do padrão e acrescentou essa parte aqui ao padrão de resposta. Que foi justamente a doutrina do Renato Brasileiro que o professor Wallace citou. Só um detalhe aqui, para deixar claro. Busca e apreensão é um instituto cobrado em provas de delegado há muito tempo. Então é algo que o cara vai fazer delegado, ele tem que saber. Ele tem que saber busca e apreensão de qual, porque é cobrado, inclusive em prova oral. Então não era uma questão difícil para eles, entendeu? Para quem estuda para delegado não é uma questão difícil, porque é algo que o cara tem que estudar bastante. Porque isso é muito cobrado, entendeu? Sensacional. Wallace, você fala o seguinte, é medida excepcional. A gente falou também isso aqui. Colocamos lá que é medida excepcional. Excepcional, né? Por implicar tanto a inviolabilidade do domicílio, que já está citando os dispositivos, inviolabilidade do domicílio, quanto a inviolabilidade pessoal, em face das garantias constitucionais, que nós também colocamos lá no nosso padrão de resposta. No nosso, que a gente fez aqui junto, certo? Tal característica, ou seja, a excepcionalidade, em face das garantias constitucionais em comento, traz em consequência a jurisdicionalidade, que foi que a gente colocou, que só pode ser por autorização judicial. Que impõe a medida analisada previamente pelo Poder Judiciário, podendo ser realizada em fase inquisitorial, antes ou durante o inquérito, e em fase processual, ou seja, durante a instrução do processo. Mas a gente colocou... A gente não colocou essa parte, mas colocamos que precisa de autorização judicial, então... faltou esse pontinho. Perdi um pontinho aí, ó. Só perdeu o momento, né? O momento de... Só perdemos o momento de execução, em que ela pode acontecer, né? Tanto na investigação quanto na instrução. Nos termos do artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, a busca poderá ser domiciliar ou pessoal, entendendo-se a primeira como aquela realizada em residência, bem como em qualquer compartimento habitado ou aposento ocupado de habitação coletiva, ou em compartimento não aberto ao público no qual alguém exerce profissão ou atividade. A busca pessoal é aquela realizada na própria pessoa, em contato direto com o corpo humano ou pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como bolsas, malas e veículos. Aí vamos lá. Tópico 2. Quer falar alguma coisa sobre esse tópico 1 aqui? O Matheus resumiu isso aí de forma perfeita. Entra lá e pegar, pô. Perfeito. Tópico 2. Os requisitos indispensáveis para a execução da busca domiciliar são ordem judicial escrita e fundamentada. Tá no delay. Tá aparecendo o tópico 1 pra gente. Certo. Vai, agora tá aparecendo 2. Então, os requisitos. Letra A. Alinhar, né? Letra A. Ordem judicial escrita e fundamentada,
Indicação precisa, nós colocamos também. Cumprimento da diligência durante o dia, salvo se o morador consentir. Letra D. A qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador, por ocasião de flagrante delito. Isso aí não concordo muito, não. Eu acho que não concordo muito também com isso, não, viu, Wallace? Não é bem uma busca e apreensão, né? Uma busca pessoal. Não é bem uma busca e apreensão. Porque assim, a busca e apreensão é porque no flagrante delito, você pode realmente pegar os elementos probatórios ali do flagrante, o corpo de delito, né? O corpo de delito numa casa você pode realizar. Mas você não vai poder em outros cômodos da casa sair buscando. Não pode, pô. Exato. Também não concordo, não, Wallace. Concordo muito, não. Com essa letra D aqui. Mas Já a busca pessoal não depende de autorização judicial para o seu cumprimento, mas apresenta como requisito essencial e indispensável a fundada suspeita. Veja, ele falou que não depende de autorização judicial. Então foi importante a gente ter falado. Nem precisava, para diferenciar. Mas ele colocou aqui no padrão, então foi bacana a gente ter falado. Só para diferenciar, fazer um cotejo. Fundada suspeita de que o indivíduo porte consigo em seus pertences armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, entre outros. É também legalmente autorizada quando determinada no curso da busca domiciliar. Se eu falei, mas lá no outro. Foi, exatamente. Tópico 3. Em se tratando de busca pessoal e havendo fundadas razões para a execução da diligência, esta poderá ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite, porquanto independe de autorização judicial nesse sentido. Todavia, tratando-se de busca domiciliar, esta somente se dará no horário noturno se for consentida. Então, foi o que nós colocamos lá. Volta na pergunta. Opa, peraí, não é essa tela, não. Deixa eu abrir aqui. Na 3. Abriu aí? Ainda não. Uma coisa que eu comi bola aí. Tá aí, ó, comi bola. Eu só falei da busca domiciliar à noite, não falei da pessoal. Ele separa ali na resposta. Ela falou possibilidade jurídica de realização da diligência no horário noturno. Qual diligência? Busca domiciliar e busca pessoal. Então eu citei só domiciliar. E no padrão de resposta ele botou pessoal e domiciliar. Ele separou, né? Exatamente. Mas assim mesmo, a gente está mostrando aqui para vocês como, gente, realmente a sua questão discursiva, ela não tem que ser perfeita. Vê, nós, professores, esquecemos de colocar algumas coisas aqui. É normal. Normal. O importante é que você pontue de uma maneira, digamos, na média da pontuação, o máximo possível, mas perfeito. É difícil você conseguir acertar tudo o que está no padrão de resposta, certo? Porque tem coisa que só o examinador pensou, né? Você não pensou. Exatamente. Porque, assim, o examinador poderia ter sido bacana aqui, né? Possibilidade jurídica da busca pessoal e da busca domiciliar. Não, ele colocou da diligência. Foi uma sacanagem do examinador. Se ele colocar essas duas aí, ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, ele trouxe... Então, até vou sublinhar aqui, Wallace, com a coisa diferente, da busca pessoal, primeiro, certo? Que, havendo fundadas razões, ela poderia ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite, porque independe de autorização judicial. Já da domiciliar, ele falou que é só o caso, realmente, de consentimento. Item 4. Conforme dito alhures, no decorrer da busca e apreensão domiciliar, a legislação processual penal autoriza a busca pessoal, independentemente de ordem judicial, o que se estende aos objetos pertencentes à pessoa, a exemplo de bolsas e veículos. Foi justamente o que o Wallace falou para a gente. Exatamente o que o Wallace falou. Ela se estende aos objetos pertencentes à pessoa, a exemplo de bolsas e veículos. Se a medida mais gravosa que a violação do domicílio conta com a ordem judicial, seria de todo improcedente que o exequente da ordem não pudesse revistar as pessoas e os seus pertences encontrados no local. E olha aqui, Wallace, que interessante aqui. Lá embaixo colocou uma observação, que foi via recurso. O que está em vermelho foi porque os candidatos recorreram e pediu para colocar no espelho do padrão de resposta. Que artigos de lei ou do CPP não citados poderão ser considerados para fins argumentativos, desde que não contrariem o quanto exigido pela banca examinadora. Ou seja, quem não citou o número está dizendo assim, não vai perder ponto.
A banca colocou isso aí, acrescentou isso no padrão de resposta. Então, provavelmente, Wallace, foi sem consulta, tá? Essa prova? Provavelmente. Por conta disso aqui. Então, gente, vê aqui. Agora, o que a gente pode concluir dessas duas questões discursivas? Que não é nada de outro mundo. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é verdade, Wallace? Não. Então tem que ser essa sapicidade ali para poder lembrar do máximo de coisas e colocar. Lembrar de tudo. Não, é difícil, gente. É difícil. Pode lembrar? É difícil. Mas você lembrar 90%, 85%, 80% tá ótimo. Tá ótimo. Você já vai se diferenciar muito da sua concorrência. Não sei. Matheus quer fazer uma pergunta aí. Professores, eu tenho um questionamento e acho que pode ser até útil para os colegas também. Como a gente viu, foi de CESP, né? Então não tem nada definido, FGV, CESP, e a CESP, inclusive, falou na audiência pública que não é muito favorável à questão discursiva, enfim, porque gera muita despesa, questão técnica, enfim. Mas eu queria saber, caso for CESP, FGV, e tenha a questão discursiva, pelo primeiro exemplo, a gente viu que foi uma questão bem mais direta, bem mais objetiva, né? Qual era o crime e tal, característica que morreu. Já o segundo, por ser delegado também, é um cargo bem alto, já foi uma coisa mais subjetiva, né? Já foi uma coisa mais detalhada, mais rebuscada. Queria saber a opinião dos senhores, dos professores. O que é que vocês acham, tendo o perfil do Senado, qual poderia cair mais? E se ele, no caso, mais objetivo, um pouco mais subjetivo, como um delegado, tendo em vista também que o Senado é padrão delegado, de certa forma, assim, como vocês reiteradamente colocam. Então, gostaria de saber a opinião dos senhores. Qual o perfil que vocês acham que pode cair mais? Eu vou falar minha opinião aqui. Eu acredito que seja um perfil mais parecido com a segunda, agora que a gente resolveu. Até se você comparar com a da FGV, foi uma questão mais elaborada. Não foi no seco, assim. Perguntas bem... Foi uma situação que você tinha que interpretar, ao meu ver. Na minha opinião também. A prova do Senado, ela traz um arcabouço ali de conhecimentos, você tem que elaborar uma resposta maior, né? Porque na primeira, ele era seco, né? Responde 1, responde 2, responde 3, mais fácil. Perceba que nessa segunda, por mais que você soubesse, a forma que pergunta é mais difícil, né? Característica, não sei o quê. Sabe uma coisa ou outra, mas a forma que pergunta complica um pouco mais. Mas o conhecimento cobrado não é tão profundo. Você sabe Eu, particularmente, sabe disso. Eu, particularmente, na primeira, tive muita facilidade. Na hora que chegou a questão... Porque a forma que pergunta. Exatamente. Já o segundo, eu ia levar bomba. Porque, por mais que eu soubesse um pouco dali, tinha uma certa noção, só pela primeira pergunta já acabou o Matheus ali, meu amigo. Não tinha... eu não sabia nem o que respondia ali. Essa que é o grande X da questão. Se a pergunta está mais difícil, relaxe. Você tem conhecimento. Coloque esse conhecimento, que muito provavelmente você vai estar chegando nas respostas da prova. Perceba que eu vi numa questão ali que eu não respondi na 3, na 2 ou na 3, um requisito lá, mas eu comentei lá na 4. O examinador vai ver que eu comentei que a busca e apreensão domiciliar pessoal pode ser de dia ou de noite. Eu não coloquei num lugar, mas coloquei no outro. E opa, coloquei aqui. Entendeu? É jogar conhecimento. Às vezes você não vai... A prova subjetiva nesse padrão, a sua confiança de resposta ela cai. Mas saiba, você está respondendo. Tem que cair para cima ali para, entendeu? Jogar o seu conhecimento ali, porque realmente o problema é que o examinador ele coloca as perguntas mais amplas e você tem que fazer o direcionamento que ele pensou, né? Tem que colocar no direcionamento dele. Mas não é nada do outro mundo, não. Não é nada do outro mundo. E foi colocado também, assim... Foi colocado bem na prática, né? Do Ministério Público, questão que pode acontecer, exploração de prestígio, próprio de promotor, enfim, de outros integrantes da Justiça. E o outro, em busca e apreensão, que é só o que o delegado faz praticamente, uma das grandes funções dele. Então, foi bem na zona prática. Tudo que a gente falou de busca e apreensão, eu tenho certeza que você tinha uma boa ideia do que a gente falou de busca e apreensão. Tinha uma boa ideia. A gente não falou nenhuma novidade aqui, eu trouxe uma teoria doida para... Nada. Tudo você sabia. O problema é poder encaixar isso na prova, né? É lembrar disso. Essa é a dificuldade, Então, qual que é a ideia? Viu a questão da prova, vai no rascunho e tenta puxar todas as informações que você sabe de busca e apreensão, que você lembra, olhando para as respostas. Não, nessa 1 aqui eu posso falar isso, eu posso falar isso, eu posso falar isso, eu posso falar isso. Nessa 2 eu posso falar isso, né? Vai colocando lá no rascunho.
Depois, quando você for escrever, você escreve olhando para o rascunho. Tem que lembrar que é uma medida excepcional, cautelar, tem que lembrar só de dia, a pessoa pode ser dia ou noite, tem que escrever para não esquecer, entendeu? O grande desafio de questão discursiva é justamente tentar lembrar tudo daquele instituto e jogar o máximo de informações daquele instituto. Beleza? Uma coisa assim que eu acho que assustou, sabe, ou talvez o Matheus, é essa primeira pergunta, a natureza jurídica. Quando vê esse negócio da natureza jurídica, ele se assusta. Mas não é nada de outro mundo, assim. E é importante, você quando está estudando, você sempre se perguntar a natureza jurídica daquele instituto que você está estudando. Inclusive, na aula que eu dei, não sei se você assistiu, Matheus, a da nova lei de abuso de autoridade, que inclusive está subindo na plataforma, quando eu falo ali naquela pena de suspensão, que o seu agente público pode ser suspenso de 1 a 6 meses, e essa suspensão é sem remuneração. Eu falo, cuidado, porque a natureza jurídica aqui não é a mesma natureza jurídica da penalidade administrativa da 8.112. Lá é sanção disciplinar. Aqui é uma sanção de natureza penal, restritiva de direitos. Aí, lembra que eu fiz? Se você começa a fazer isso com todo instituto que você estudar, cara, você vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente. E assim, procurar qual é a essência desse instituto. Quando perguntar a natureza jurídica, qual é a essência? E você tem que encaixar dentro peraí, eu vi isso aqui dentro de qual parte lá da teoria? Dentro do Código de Processo Penal está dentro de qual parte? E você vai começando a intuir qual é essa natureza jurídica. Os alunos assustam muito com o termo natureza jurídica, né? Maria Helena Diniz dizia uma coisa bem simples, que ajuda muito quando se fala em natureza jurídica. Assim. Para ela dizer o que era natureza jurídica, ela só falava assim, ó, natureza jurídica é você dizer o que é aquilo para o direito. O que é aquilo para o direito? Isso é a natureza jurídica dele. Por exemplo, abuso de autoridade. O que é o abuso de autoridade para o direito? Qual é a natureza jurídica? Crime. Qual é a natureza jurídica do meu celular para o direito? É um bem móvel? Por aí vai, fácil. Já caiu em prova. Qual é a natureza jurídica do esperma do boi? Caiu em prova uma vez. Esperma do boi? Esperma do boi. É um bem móvel, ele tem valor econômico. Ele é vendido. Então, caiu uma vez lá em direito civil, mas natureza jurídica. O que é aquilo para o direito? É um crime. E aí, uma dica boa é você tentar encaixar em nada, não tenta encaixar numa doideira, não. Tenta encaixar naquilo que você já sabe. Naquilo que você já estudou. Por exemplo, qual é a natureza jurídica do privilégio lá do homicídio privilegiado? Você sabe que ele é alguma coisa para o direito. Ele provoca o quê? Ele é uma causa de diminuição de pena. Então, você já sabe que se for uma causa, que natureza jurídica é uma causa de diminuição de pena, todos os outros institutos que são causas de diminuição de pena, você vai falar que a natureza jurídica é causa de diminuição de pena. Tentativa, arrependimento posterior, homicídio privilegiado, furto durante repouso noturno é aumento de pena. Diminuição de pena, furto privilegiado. Pode ser diminuição de pena, mas também pode ser perdão judicial, pode ser também aplicação de multa, trocar reclusão por detenção e por aí vai. Então, a natureza jurídica, o que é aquilo para o direito? Qual é a consequência daquilo para o direito? Aí fica fácil. Fica fácil você dizer o que é a natureza jurídica. Professor, não sei conceituar. Conceituar é dizer características. Diga, não sei conceituar tal instituto. Diga as características dele. Fale sobre isso. O mesmo serve para qualificadora? Perguntaram aí. Qualificadora é diferente de causa de aumento de pena. São naturezas jurídicas diferentes. Qualificador é como se fosse um novo tipo penal. Só que, claro, ele está ali dentro da mesma temática. Ele tem relação com o tipo penal básico. Ele é uma conduta mais gravosa, mais decorrente ali do tipo penal básico. O homicídio qualificado é homicídio? É matar alguém? Mas meio insidioso ou cruel. Mas tem uma nova pena, tem uma nova combinação de pena abstrata. Não é uma qualificadora. Qualificadora já é a natureza jurídica. Então, exatamente. Qual é a natureza jurídica da circunstância motivo torpe no homicídio? Qualificadora. Qualificadora é uma natureza jurídica. Ser qualificadora é uma natureza jurídica para o direito, porque eu mudo os patamares da pena. Beleza?
Isso aí, gente. E aí, alguma dúvida? Quem tiver dúvida pode ativar o microfone e perguntar, tá? Aqui de novo. Não, eu acho que a dúvida que todo mundo perguntaram no grupo aí, o andamento do concurso, né? Vocês estão cansados de responder, se é CESP, FGV, mas sempre é bom perguntar. Até o professor Lucas Benevides botou no grupo, né? Que é prioridade na polícia, enfim, para tirar a dúvida de todo mundo logo aí, se tiver alguma novidade. Tá com o Diego. Então, gente, o concurso é prioridade para a polícia, porque nós precisamos muito, mas muito mesmo. Estamos com um efetivo muito pequeno e estamos enfrentando muitos desafios. Para você ter ideia, praticamente todo dia tem manifestação. E cada vez mais que nós temos uma relação tensionada entre executivo e legislativo, e eu acho que isso vai se manter por um tempo, o legislativo ele se torna alvo. E quando o legislativo se torna alvo, tem que ter uma polícia legislativa forte para garantir a independência do poder legislativo, para garantir a tranquilidade dos parlamentares para exercerem os seus mandatos. Então, é natural que haja, sim, uma aceleração desse concurso, só que por conta da pandemia não tem como sair edital, como divulgar a data, mas tenho certeza que tão logo passar a pandemia, a gente deve ter notícias desse concurso. Deixa eu mandar um abraço aqui para os meus alunos aqui, eu estava vendo aqui, eu não tava vendo que quando você vai andando para a direita, porque tá sem câmera, né? Aí só tá o nome, né? O Eric, Carioca, Renata. Abraço aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Deixa eu ver aqui os meus. Opa. Vilma, grande Vilma. Um abraço, Vilma. Shirley, minha aluna nova aqui, ó. Shirley. Cadê? Priscila Sardinha. Adriana, aluna do Plástico. Thaísa, minha aluna Thaísa. Um abraço pra você, Thaísa. Alguns tá sem nome aqui, aí não dá para saber. O Eric é seu aluno, né? O Eric é meu aluno. O Thiago aqui, o Thiago. Oi. O Felipe aqui. Felipe, tudo bem? O Thiago, né? Tudo bem, Felipe? Pode falar, Felipe. Thiago, meu aluno também. Eu queria tirar uma dúvida em relação à discursiva, que eu acredito que possa ser de mais alguém. Quando a gente está fazendo a discursiva ali, muitas das vezes a gente não vai lembrar dessa quantidade de coisas que o espelho coloca. A minha dúvida é o seguinte: vocês teriam um número, uma quantidade de linhas mínima que a gente possa escrever para, tipo assim, para não ficar faltando, porque eu acho que eu não vou lembrar de muita coisa. Então, se eu conseguir achar os pontos chaves e escrever, e sendo pouca linha, tem algum problema ou não? Então, meu querido, assim, o examinador, ele sempre, quando o aluno escreve muito pouco, ele já fica meio que, sabe, com o nariz assim torcido? É como se o aluno, ele desconfia que, pô, esse cara não tem conteúdo para escrever, sei lá, pelo menos 20 linhas. Então, assim, a quantidade de linhas é importante porque se demonstra ao examinador que você tem conhecimento, que você tem profundidade. E, assim, se o examinador ele pede, ele coloca 30 linhas para você, pode ter certeza que no espelho de resposta, no padrão de resposta dele, vai ter pelo menos ali de 20 a 25 linhas, pelo menos, tá? E minha dica, não se preocupar de início com essa questão da quantidade de linhas, mas se preocupar em fazer esse esqueleto que você vai, em cima do qual você vai construir o seu texto. Que quanto melhor tiver o seu esqueleto, primeiro, mais chance de você acertar o que está no padrão. Lembrando sempre que eu devo falar mais do que vale mais. E aí a questão da quantidade de linhas não vai ser uma preocupação. Na verdade, você de repente até vai se preocupar em não caber tudo em 30 linhas, tá? Vai faltar linha. Valeu, obrigado. Sempre falta. O Natan levantou a mão ali. Tá dando para escutar aí o áudio? Tá. Tá dando. Beleza. Minha dúvida é a seguinte, cara, porque pensando assim em carreiras policiais, agora tá pipocando o concurso, né, cara? Embora a gente tenha esse tempo de pandemia que deu uma parada nas provas, mas a gente vai ter PCDF, escrivão em agente, a gente vai ter DPEM, a gente vai ter provavelmente a Polícia Federal. E no meu caso, assim, eu particularmente sou mais apaixonado assim pelas polícias legislativas, entendeu? Tanto o Senado quanto a Câmara. E eu já fiz algumas vezes assim uma análise na prova da polícia da Câmara e dá para ver que é um nível muito mais fácil. Não sei se foi porque foi o CESP, a diferença do CESP para a FGV, mas a prova foi discrepante, cara. Quem fez a prova da FGV e foi bem, iria bem na prova da Câmara, porque
o nível de cobrança foi mais baixo, assim, na minha opinião, posso estar enganado, mas eu achei isso. E, então, tem alguma... É meio difícil, né? Tudo é suposição, mas tem alguma... tipo, da parte de vocês, assim, alguma dica para a gente focar mais no estilo da prova da Câmara, focar mais no estilo da prova da FGV antiga, aprofundar tanto igual foi a prova da FGV, e também uma possível previsão, talvez, também para o concurso da Câmara, porque nesse monte de concurso pipocando, talvez, eu penso assim, talvez em focar nesses dois, entendeu? Do Senado e um pouco para as matérias da Câmara também, que caíram algumas coisas diferentes lá, né? Tipo, as matérias que o professor Lucas ministra, por exemplo. Enfim, são essas questões mais de foco, assim, e o que esperar dessa prova. Você espera uma prova estilo 2012 FGV ou uma prova 2014 CESP? Posso responder ou vai responder? Pode responder. Eu entendo, né, eu acredito que vai ser CESP. Entendo que vai ser CESP. A FGV ainda tem alguma força no Senado? Tem. Ou seja, ainda está arriscado ser FGV, mas eu acredito que a comissão tecnicamente vai ganhar e vai ser CESP. Acredito. Em relação ao nível de dificuldade da prova, eu não acredito que... Eu não fiz a prova da Câmara. O Diego passou na Câmara, não foi, Diego? Sim, passei. As provas eram estava mais fácil? Estava melhor? Assim, na Câmara eu passei dentro das vagas, né? Então, no Senado eu fiquei fora. Só que são realidades diferentes, são provas diferentes. É difícil, né? O conteúdo é muito diferente, gente. O conteúdo da prova da Câmara é mais parecido com o conteúdo de técnico judiciário, área de segurança e transporte. Então, o direito não foi o forte da prova da Câmara. O que realmente decidiu a prova da Câmara foi as matérias de segurança institucional. A redação na Câmara foi muito pesada, então eliminou muita gente. Crimeia, que né? foi da Crimeia, muito pouca gente sabia daquela situação. Então, assim, são provas diferentes. Eu não vou dizer assim, uma mais fácil ou mais difícil, mas eu achei mais gostosa a prova da Câmara porque eu gosto mais do CESP. Então, eu tive dificuldade, por exemplo, na prova de português AGV, foi uma prova que eu achei chata de fazer. Já eu gosto de fazer prova do CESP de português, eu acho bacana de fazer, eu até faço bem mais rápido. Então, Diego, achei mais fácil a prova do CESP da Câmara, mas a prova é diferente. Para quem já é muito do direito, de repente gostou mais da prova do Senado. Então, assim, são parâmetros diferentes, gente. Eu acho que vai ser mais parecido com a da Câmara, eu acho. Eu vi, tá, Matheus? Minha mãe aqui dando boa noite. Aí, rapaz, vai ser filmado aqui. Gente, cuidado que hoje o presidente foi fazer uma live com os empresários. E aí teve um empresário que esqueceu que estava a câmera ligada e foi tomar banho. E aí estava ele tomando banho, aí o Paulo Guedes tem um peladão aqui da live. Então, cuidado, são os desafios do home office. Mas, continuando a resposta aí, eu creio, eu acho que só eu que falo isso. Eu acredito que vai ser CESP e ABCDE. Eu acho ainda que vai ser CESP. Se a comissão determinar essa forma de prova, o CESP tem que seguir. Então, é possível para mim que seja... O Diego, por exemplo, acho que vai ser certo e errado. O CESP vai pegar o padrão dele e aplicar. Eu entendo que o CESP vai ter que aplicar o padrão Senado, ABCDE. As provas ABCDE do CESP são provas muito bem feitas, muito boas. Não são tão fáceis, são questões muito bem elaboradas. E para quem não sabe, o CESP faz muitas provas de ABCDE no Brasil. Não é só certo e errado, não. Ele faz muitas ABCDE. Então, nesse sentido, eu acho que a prova vai vir com nível de dificuldade bom, só não vai ser apelativa, como foi a nossa de português, por exemplo. Foi uma prova apelativa, os caras apelaram mesmo, na cara dura. Questões extremamente difíceis, você pode estudar aí um ano, né? Chegar lá e penar para fazer a prova. Né? Eu lembro que eu fiquei 17 minutos numa questão e eu errei de português. Falei, caraca, queria pegar e não peguei a questão. Então, será uma prova que eu acho que o direito vai prevalecer muito, vai valer o direito. Não vi nenhuma tendência no Senado de tirar o direito, até porque o policial do Senado hoje, ele é reconhecido por causa do ciclo completo. E o nosso ciclo completo, ele é muito fundamentado na investigação. Então, é cobrado o direito por causa disso. A gente tem investigação lá e vai continuar tendo. Isso é um fortalecimento da instituição. E não só segurança institucional. Então, as matérias de segurança institucional,
entendo que também irão cair. Só que são matérias que você aprende com mais rapidez. Dá para pegar isso em 3 meses, Diego? Tranquilo. Sobrando. Tranquilo. Então, hoje, o que eu estou falando para os meus alunos? Cara, não se preocupe muito com segurança institucional. Não se preocupe. Primeiro, esteja muito bem no pilar do Senado. Na verdade, pilar de praticamente todas as carreiras policiais. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais, português e informática. Se você estiver arrasando nessas, o resto é adaptação. Fácil, tranquilo. Esteja primeiro arrasando nessas. Porque essas são certezas de que vai cair. As outras é dúvida. Entendeu? Esteja muito bem nessa. Ah, professor, mas se vier uma prova meio estilo de segurança, você pega isso em 3 meses com muita facilidade. O professor Lucas, ele acertou todas as questões que caíram no TRF4, dando algumas aulas, acho que são 6, 7 aulas. Ele pegou todas as questões. Então, não é para se preocupar com segurança institucional. Se vier o problema, vocês têm o melhor professor de segurança institucional do Brasil. Relaxa. Tem, sem dúvida. E professores, só agora, o professor Diego, acho que pode até falar melhor. As questões das leis especiais. No caso, até agora, no momento, né, foram colocados desarmamento, drogas, abuso de autoridade, né, muito provável cair, e improbidade administrativa. Dessas 4, acho que pode cair alguma mais específica. O ECA caiu, né, mas eu não sei se tem alguma coisa relativa a ver no momento agora, né? Tributários também. Tributários eu acho não sei que nada. não aparece de novo. Eu acho que não vai vir a 8.137 nem o ECA. Eu acho que essas devem sair, né, Wallace? Eu acho que deve sair. Se entrar alguma coisa aí a mais, vai ficar nesse... Pode entrar a lei de tortura. Uhum. Então, as leis mais importantes são essas. Lei de drogas, desarmamento, abuso de autoridade, talvez ECA, continue ECA ainda eu acho que possa cair. Não tem muita relevância para o cargo, mas talvez possa cair. Eu acho que Lei Maria da Penha pode aparecer, viu, Wallace? Lei Maria da Penha. Porque a diretora do Senado ela tem uma atuação muito forte nessa área. Inclusive, deixa eu até fazer um spoiler, não, vou contar aqui um fato. A gente tem uma campanha sobre Maria da Penha no Senado e o garoto propaganda da campanha é o Diego. Tá lá no vídeo, lá, pode entrar no site do Senado, vocês vão ver. Cara, eu passei quase 6 meses na página do Senado lá, na internet, você viu? Todo dia ele estava lá. E lei dos crimes hediondos. Eu acho essa lei interessante. Lei dos crimes hediondos. Acho interessante saber. Até porque tem muita ligação com o direito penal, com parte especial ali, então vale a pena essa conexão de lei dos crimes hediondos. Beleza? E olha, se eu não me engano, na última prova do Senado, caiu uma questão que no nosso edital não vinha crimes hediondos, mas para você acertar, você precisava saber. Sim, da lei de crimes hediondos. Que era um homicídio simples. Não estava no edital. Não estava no edital, caiu. Exatamente. Não estava no edital, caiu, acho que vai entrar no edital, né? Isso, exatamente. É porque eles cobraram o quê? Eles cobraram direito penal parte especial, né? Cobraram de homicídio qualificado e homicídio simples. Só que é uma ligação do crime com a hediondez dele, né? Uhum. E aí tinha que saber. Excelente. Então, por base, assim, dá para pegar aquela parte de legislação da Polícia Civil do Paraná, que saiu, aquela... Ela tem lei de tortura. Vai sobrar. Ali vai ter muita que não vai ser cobrada. Lá tem lei de racismo, tem mais leis lá, vai sobrar. Eu acho que deve ser muito provável esse concurso do Senado. Por quê? Por causa da direção geral, que tem uma atuação muito forte nessa parte de equidade, de gênero, equidade de raça. A gente tem um tópico relacionado a minorias. De repente, alguma legislação de gênero, ou até mesmo pessoa com deficiência, ou de igualdade racial. 7716. Pode ser que isso apareça. 7716, que é de racismo. Mas não se preocupem, porque se cair isso aí, eu dou aula de todas essas leis. Vocês podem ficar tranquilos, viu? Vocês têm o melhor professor do Brasil de leis, fiquem tranquilos. E se ele não resolver, temos o segundo melhor professor de leis do Brasil, que sou eu. Obrigado, as deferências sua. Fiquem tranquilos que isso aí não vai ser problema, cara, não vai. Direitos humanos pode direitos humanos, mas se for cair direitos humanos, a batida é mais tranquila, cai muito mais constitucional ali, nada muito além. Direitos humanos é matéria de boa, que é muito mais constitucional, né? Muito mais constitucional. Beleza? Então, direitos humanos pode cair sim, eu acho que é uma matéria boa, pode cair, mas é uma matéria tranquila também que dá para pegar. Tendo essa base que eu falei, dessas 6 matérias, 7, né, 6, 7 matérias,
Cara, sabendo bem isso, você, no final, é aquele tiro final para ser aprovado. Não tem muita dificuldade. Mas tem que estar bem em português, tem que estar bem em informática. Eu tenho muita preocupação com essas duas matérias, porque a maioria dos meus alunos tem dificuldade nas duas. Então tem que estar bem em constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis. Ok? Tanto que a gente Tanto bem trouxe nessa, o Deodato e a professora Grazi, né? Para é reforçar aula, né? essas matérias. Exatamente. Vou aula para reforçar. Aí que tá, as demais matérias é tudo chute, probabilidade. Então, em inglês e RLM, tem probabilidade? Tem, mas pequena. Eu acho que tem uma probabilidade pequena de vir inglês ou RLM. Uma das duas, mas eu acho que baixa. Qual teria mais lógica? Para mim, pessoalmente, a lógica maior é RLM. RLM. Mas para os outros, a lógica maior é inglês, porque Senado precisa de inglês. Cara, a gente não precisa de inglês lá. Salvo o Diego, que fez palestra em inglês, o resto, a maioria não precisa. Eu não falo inglês e eu nunca precisei falar inglês no Senado. Nunca precisei. Mas uma situação ou outra pode aparecer. A questão do inglês são as viagens também, né? Ultimamente a galera tem viajado para o exterior. E geralmente as autoridades preferem os agentes que sabem falar inglês, porque ajuda ali no. Tá do lado, né? O Senado tem os tradutores, mas às vezes eles gostam do agente ali da segurança, da proteção de dignitários, falar inglês. Então, talvez esse seja um argumento, não, Wallace? Talvez. Mas assim, o raciocínio lógico, para mim, ele diferencia o cara bom de raciocínio, de rapidez de pensamento, do outro mais bizonho. E policial não pode ser bizonho, embora passe bizonho, né? Então, para mim, o raciocínio lógico ele teria muito mais sentido. Mas não é todo mundo que pensa assim. E todas as carreiras cobram, né? Todas as carreiras policiais cobram raciocínio lógico. Raciocínio lógico eu acho que tem muita lógica, né? Tem muita lógica a cobrar. Mas não quer dizer nada. Eu acho que não vem nenhuma das duas. Eu acho que não vem. Mas pode ser que venha uma delas. Pode ser. Excelente. Vanderlei, entre em contato com o Diego no privado. Acho que não pode, não. Pode trocar de turma, não. Beleza? É isso aí, Terminamos? gente. 10 horas já. Rapaz, foi rápido. Foi bom, hein? Foi bom. Gente, muito obrigado, viu, gente? Acho que o simulado do domingo não deixe de fazer, tá? Não deixe. Ah, professor, mas eu não estudei todo edital. Faz mesmo assim. É uma oportunidade de você testar aquelas matérias que você está precisando estudar mais, aquelas que você já está com uma base boa. É um teste, né? Só de você sentar ali, ter um tempo para acabar a prova, é um teste, é uma simulação de luxo, certo, gente? Então não deixe de fazer. O vídeo está sendo gravado, né? E vai para a plataforma, não é isso? Vai para a plataforma. Vai, tá perguntando aí no chat. Beleza? Prova CESP, quando é ABCD, questão errada não anula certa. Ou anula também? Não. Não. Anula. Beleza? Tem concurso que anula, mas é raro. A pergunta que eu ia fazer... Tá baixo. Tá baixo é porque eu Marcelo, tô né? sem... Tá baixo. Isso, tô sem microfone aqui, professor. Pode falar, tá? O nível desse simulado, ele será baseado no FGV ou no SESC, ou os dois? Ou os professores que fizeram um mix, como está sendo isso? Marcelo, esse aí eu coloquei FGV. É o último FGV que a gente vai fazer, é o último. Tá bom? Tá ótimo. Já tô te avisando, tá apelativo, tá? Tá bem difícil. Eu sei.